Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar de Stephen King e suas adaptações para o cinema, mas vamos começar pelo topo da lista, pelos filmes melhor avaliados no IMDb, aquele banco de dados da internet. Tem os 250 melhores filmes de todos os tempos. Eu vou começar por aí. Quais destes são baseados em livros do Stephen King? Mas antes, eu só queria lembrá-los de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes, aposto que vocês vão gostar. E vão gostar também de saber quais são os 4 filmes de Stephen King que figuram entre os 250 filmes preferidos do público. Segundo, mais uma vez, o IMDb, essa plataforma de dados na internet que dá ranking aos filmes, comentários e um monte de notícias interessantes. Então, vou começar pelo mais distante. Que tal? O que ocupa o lugar de 225 dessa lista é um conto, é baseado num conto do Stephen King lá de 1986. Essa adaptação é o Conta Comigo, esse filme que traz a história de 4 amigos, se não me engano, que estão caminhando para encontrar o corpo de uma outra criança que teria morrido numa floresta próxima ao local que eles moravam. Não tão próxima assim, porque foi uma certa caminhada até chegarem lá. Conta Comigo tá no livro 4 Estações. Eu vou colocar aqui para vocês porque eu tenho no Kindle. E é uma adaptação bastante fidedigna. Na época, veja, o filme é de 1986. E o Stephen King já tem muitos, mas muitos filmes adaptados. E naquela época, ele julgou que esse seria a melhor adaptação de uma história dele para as telas. Conta Comigo, então fica na colocação de 225 nesse ranking. Vamos melhorar um pouco essa classificação e vamos para o 64º lugar, 64. É o Iluminado do Stephen King, é isso mesmo. A adaptação do livro de mesmo nome, e dessa vez a adaptação foi feita pelo Stanley Kubrick. E isso aí dá um certo pano para manga. A nota do filme é 8.4, uma nota bem alta, ou seja, todos esses filmes que estão nesse ranking têm notas altíssimas do público. E o babado que houve nos bastidores desse filme foi que, por exemplo, o Jack Nicholson reclamou um pouco de que as glórias de O Iluminado, que fez muito sucesso, foram todas para o Stanley Kubrick, que a crítica não reconheceu nem o trabalho dos atores, muito menos a história do Stephen King, no qual foi baseado o filme. E o Stephen King, ele é um cara que nem sempre gosta das adaptações que fazem dos filmes dos livros dele, filmes. E um dos que ele não gostou foi o trabalho do Stanley Kubrick. E tem um monte de lendas a respeito, disse que o Stanley Kubrick estava procurando uma história para adaptar, estava em busca de uma história, e a secretária dele dizia que era fácil saber quando estava reprovando uma história. Por exemplo, ele começava a ler um livro e de repente ela ouviu o barulho do livro sendo jogado contra a parede. Então ela já sabia que não era o que ia acontecer. Quando ele começou a ler O Iluminado, não houve barulho nenhum e ela acabou concluindo que era o escolhido para o próximo trabalho do Stanley Kubrick. Um pouco de folclore, de histórias, mas sem dúvida o Stephen King não curtiu muito a adaptação. Depois ele quis fazer uma série
bem diferente, mais próxima do livro dele, diferente do trabalho feito pelo Kubrick. E o Kubrick tinha os direitos comprados do livro, do próprio livro dele, fez com que ele assinasse uns documentos, pelo menos para que ele não criticasse a obra dele, a adaptação que ele tinha feito do livro do King. Então tem esses rolos, né, gente? Bom, vamos para a próxima, melhorando o ranking, indo para o 28º lugar. A Espera de um Milagre. O título em inglês que eu tenho aqui é The Green Mile, se refere ao caminho que os prisioneiros traçavam até a cadeira elétrica. Era pintado de verde, então era uma milha, a medida americana usada por eles. Então era aquela milha verde. Em português isso não ia fazer muito sentido. Então foi A Espera de um Milagre, essa história do John Coffey, JC, Jesus Cristo. Enfim, tem vários paralelos que podem ser traçados. O que a gente pode dizer é que o Stephen King curtiu essa adaptação, apesar de ter também umas diferenças com o Frank Darabont, diretor desse filme e de um próximo que eu vou falar para vocês, que ocupa um lugar maravilhoso. Mas nessa adaptação de A Espera de um Milagre, o Stephen King curtiu e foi um pouquinho depois de Conta Comigo. E então ele foi em 99 a adaptação desse filme, e ele aí mais uma vez chamou de melhor adaptação de todos os tempos. A Espera de um Milagre, ele cruza uma fronteira. Até ali já tinha uns 30 trabalhos do Stephen King adaptados para TV, cinema, mas foi nesse que ele cruzou a faixa dos 100 milhões em bilheteria, 100 milhões de dólares. Mas isso também foi superado por It, a coisa. Pode ficar tranquilo. Então, A Espera do Milagre. Tem também o Tom Hanks. Tom Hanks, que tinha sido cotado para participar de Um Sonho de Liberdade. Outro que a gente já chega lá, né? Ele tinha sido convidado para fazer o papel de Andy Dufresne, que é o cara que vai preso injustamente. Só que na época, Tom Hanks ia fazer um papelzinho qualquer num filme chamado Forrest Gump. Ele não pôde deixar, obviamente, o set de Forrest Gump para atender esse chamado do diretor para fazer parte do elenco de Um Sonho de Liberdade, mas quando chegou a vez do mesmo diretor adaptar A Espera de um Milagre, o Tom Hanks imediatamente aceitou o papel principal da história e foi muito feliz. Segundo o Stephen King, o Tom Hanks se encaixou perfeitamente no papel do chefe ali da Green Mile, daquela área da penitenciária dos condenados à morte. E agora, que rufem os tambores, vamos para a última adaptação do Stephen King nessa lista de 250. Como eu tô indo em ordem decrescente, o primeiro lugar dessa lista vai para Um Sonho de Liberdade, que foi adaptado de um conto. O Stephen King geralmente chama de conto, o que poderia ser chamado também de novela, porque é um conto bastante grande, é uma noveleta mesmo, é uma novela de nome diferente. Shawshank Redemption, Rita Hayworth, The Shawshank Redemption, esse é o nome em inglês. Shawshank é o nome da penitenciária onde o Andy Dufresne é preso, onde está o Morgan Freeman, o Red, que recebe, fica muito amigo dele, toda aquela história incrível acontece. Pois é, esse é o filme preferido de todo mundo, de todos os tempos, porque aí entram filmes de todos os tempos. Tem uma nota altíssima, 9.3
Ele é um filme de 1994, eu assisti no cinema e quando eu fui assistir, eu tava super desavisada. Sabe quando você vai, nem pensando muito? Eu achei que, mais um filme de penitenciária, aposto que o cara foge no final, sabe assim, fazendo piadinha, sem saber do que se tratava o filme. Quando terminou e eu saí da sala de cinema, eu tava chocada. Porque tinha sido um filme incrível, aquele filme que você fica um tempão pensando nele, emocionada com a história, divertida, preenchida por uma história. E devo dizer, eu li o conto do Stephen King, que também está no livro Quatro Estações, e a história do King é muito parecida. A adaptação foi feita pelo Frank Darabont, do mesmo de A Espera do Milagre, só que ele teve uma dificuldadezinha aí com o Stephen King, ambos se estranharam. E o Stephen King nunca sacou os $5.000 que ele recebeu de direitos sobre esse conto. Ele devolveu o dinheiro para o Frank Darabont com um recadinho meio irônico, meio sarcástico, dizendo: olha, fica aí com o dinheiro caso você precise, algo assim. Enfim, o King nem sempre gosta do que é feito. Eu devo dizer que, como espectadora, assistindo ao filme, lendo o livro, o conto, eu devo dizer que são muito parecidos. É claro que o Frank Darabont sacou que a história do King era fantástica e que ele deveria se prender ao máximo a ela. Esse é o lance. Então tem alguma coisinha ou outra que ele acaba mudando para caber num filme, mas a história é muito parecida. Então a gente tem aqui os 4 filmes do Stephen King, ou melhor dizendo, 4 filmes que estão entre os 250 preferidos pelo público e que fazem parte dos livros, das obras do Stephen King. Ele consegue ter 4 nessa lista e são filmes muito legais. Mesmo quando ele não se dá bem, porque ele é o tipo do cara que vai pro set, que dá palpite, que, por exemplo, agora lembrando, em A Espera de um Milagre, ele ia muito ao set de filmagem e ele pediu para ser preso à cadeira elétrica, que tinha um apelido até. Só que a hora que ele foi preso, ele queria saber qual era a sensação, ele odiou e, me tira daqui, foi a reação dele. Enfim, é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.